Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Depois de um mês inteiro falando do primeiro e segundo turno das eleições municipais de 2024, eu decidi voltar para alguns temas mais históricos e dessa maneira resolvi começar justamente por um vídeo que já fiz lá no começo do canal, falando justamente se a Idade Média era ou não a Idade das Trevas. Tá na hora de um remake, agora com uma câmera melhor e com um microfone decente. Antes da gente seguir com esse papo, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem papo furado, vamos logo pro vídeo. Não tem erro. Se eu falo de Idade Média, você já pensa nos filmes, séries e jogos que envolvem cavaleiros, reis, castelos, dragões, magia, bruxas. Ou, pensando na parte mais realista da história, você pensa em cristianismo, ruralização, feudalismo e muitas vezes esse tipo de estereótipo acaba influenciando imagens erradas e que nos colocam sem entender muito da diversidade que é o período medieval. E primeiramente, já começo o vídeo falando sobre isso. A Idade Média é um período, não é um lugar, não é um planeta, é um tempo. Dito isso, é importante entender porque quando pensamos em castelos, em cristianismo, em a visão clássica de Idade das Trevas, a gente esquece que a Idade Média são 1000 anos que passam para o planeta inteiro. É claro que o conceito de Idade Média ele é um conceito eurocêntrico, principalmente pelos historiadores que falaram sobre ela, falarem justamente do seu mundo ali, principalmente a Europa Ocidental. Então se a gente pensa em feudalismo ou coisas que se relacionam com esse sistema, a gente já pensa nesse sentido eurocêntrico. Então, Idade Média fica nesse caráter europeu, só que a gente acaba esquecendo que, por mais que esse foco seja na Europa, a gente está tendo vida na América, com as tribos indígenas, nós temos os reinos africanos, nós temos o leste da Europa e o norte da Europa, que é bem diferente de Portugal, Espanha, França, que estão se constituindo como países, a China, o Japão, a Índia, as tribos aborígenes da Oceania e por aí vai. O mundo está correndo, o mundo está fluindo. E tudo isso dentro do recorte temporal que é a Idade Média. Então, quando a gente fala que nada aconteceu, que algo é medieval para associar com bárbaro, violento ou coisa assim, a gente foca muito na Europa e esquece o resto do planeta. A segunda coisa que eu já quero falar é inclusive sobre a ruralização. De fato, quando nós vamos ter a queda do Império Romano do Ocidente, através dos séculos, mesmo antes de 476, nós vemos várias tribos bárbaras migrando e invadindo regiões do Império Romano do Ocidente, justamente para aumentar a sua influência, os seus contingentes populacionais, as suas guerras. E isso faz toda uma mudança demográfica, assim como política e de administração. Por isso, nós acostumamos a falar que para fugir dessas migrações bárbaras, grande parte da população do Império Romano do Ocidente vai parar no campo, para tentar fazer uma espécie de vida mais privada, focada na sua própria sobrevivência e saindo da horta das invasões dessas tribos que estão chegando em Roma. A grande questão é que isso é meia história. Até porque, de fato, nós temos esse processo de ruralização, abandono das cidades, só que isso demora décadas, séculos e não é uma decadência completa. Ao contrário, nós temos ainda várias cidades dentro da Europa Ocidental que têm relevância, principalmente as que ficam banhadas pelo mar Mediterrâneo, assim como a própria capital Roma, que tem uma relevância grande por vários momentos, assim como a gente não pode esquecer que essa ruralização não é simplesmente um isolamento. Por mais que várias pessoas vão morar em áreas rurais, elas ainda têm contato com as cidades, principalmente para adquirirem serviços, produtos, fazerem comércio, irem frequentar seus templos, sejam cristãos ou politeístas, e hoje eu vou chegar nesse assunto também. Então, não é uma ruralização tão imediata e forçada como a gente pensa. E digo mais, na Península Ibérica, no norte da África, no leste europeu, ainda mais com Constantinopla e as outras cidades do Império Romano do Oriente, cidades do norte da Europa, onde em sua grande maioria são administradas por reinos bárbaros, ainda temos uma presença urbana forte.
Porém, a gente entende que se ensina em sala de aula que essa ruralização acontece e de forma bastante forte, principalmente porque ainda é uma historiografia clássica que fala da história em etapas, então foca muito nisso. Se era urbano em Roma, vai ficar rural na Idade Média. Mas isso é uma forçação. É importante entender os vários tons de cinza, até mesmo para explicar bem os processos históricos. E não esquecer, como eu disse, a Idade Média ela é uma interpretação focada muito na Europa Ocidental, é um conceito de Europa Ocidental. Ainda temos várias cidades pelo mundo todo, não esquecer isso. Fora que, mesmo na historiografia mais clássica, dos historiadores do início do século XX, até mesmo do XIX, a gente tem logo o renascimento urbano, com as pessoas que viviam principalmente no campo a partir do século V, voltando a viver em cidades a partir do século X. É a ideia dos burgos, as ideias de cidade prontas para comércio e tudo mais. Só que, e percebam que essa dinâmica não são tantos séculos assim. E não podemos esquecer que, por grande tempo, até a Revolução Industrial, no século XVIII e XIX, a população vai viver majoritariamente no campo. Então, mesmo esse renascimento urbano também engloba pessoas vivendo nesse ambiente rural, mas sempre se interagindo com cidades. Morar no campo não é isolamento durante esse tempo. Outra coisa que é importantíssima falar é o avanço do cristianismo, que nasce no Império Romano a partir do século I d.C., começa pequeno, é extremamente perseguido e depois passa a ser tolerado e assim vira religião oficial do Império ainda no século IV, ali com o Império Romano e tudo mais. Só que a gente esquece que por mais que a gente vai ter o Império Romano deixando o cristianismo como religião oficial, a Igreja Católica aumentando seu número de padres, o Papa consolidando cada vez mais a sua força, não é do dia para a noite. Na verdade, por mais que o Império Romano transforme o cristianismo em religião oficial, isso não ignora os vários cultos que existiam. Não existe uma perseguição tão forte por parte do governo romano, pelo menos não de forma constante, até o fim do próprio Império Romano em 466. Na verdade, o que mais acontecia era um ataque de povo contra povo. Pessoas nas ruas que eram politeístas sendo perseguidas por esses cristãos, assim como cristãos eram perseguidos pelos politeístas antes do cristianismo ser legalizado. Então essa campanha populacional acontece forte e não é o cristianismo automaticamente virando uma adesão e tudo mais. Na verdade, a Idade Média, nesses 1000 anos, é um processo de consolidação desse cristianismo. Demora, principalmente nos reinos bárbaros, que nem todos os reinos bárbaros eram cristãos, embora muitos fossem, e é uma eterna campanha de santos católicos e mártires católicos, ou seja, pessoas que morrem pela religião católica para converter povos. Não é à toa que a gente tem tanta história de santo que morreu defendendo a fé cristã, principalmente nos muçulmanos, ou nos nórdicos, ou em tribos celtas na Grã-Bretanha, e por aí vai. Tem que se ter noção, então, que o cristianismo ele vai ficando forte desde o início da Idade Média, mais na parte onde hoje em dia é a Itália, depois França, mas através dos séculos é que ela vai virar uma força de fato continental. E só vai ganhar o apogeu global quando começar a colonização nos séculos 14 e 15 por parte dos europeus. Outra coisa que se fala muito é a morte do comércio. Sem o Império Romano, a gente ignora as transações comerciais. E isso é um grande mito, porque, novamente, você ainda tem um mundo rural que dialoga com o mundo urbano, o comércio continua acontecendo e, de fato, quando o Império Romano do Ocidente cai, a gente tem, de fato, uma diminuição das principais rotas de comércio. É uma mudança administrativa, então você tem que fazer novos laços comerciais, você tem que adequar a novas regras, novos impostos, novas linguagens e por aí vai. Só que isso, de novo, na Europa Ocidental, nós ainda vamos ter forte comércio na Península Ibérica, principalmente quando os muçulmanos conquistam a partir de 711 e vão fazer a Península Ibérica virarem um grande entreposto comercial, principalmente na cidade de Córdoba, com todo o norte da África e o Oriente Médio, que por sua vez comercializam inclusive com a Ásia, fazendo o que depois seria a Rota da Seda, assim como a gente vai ter grande comércio em Constantinopla, no Império Romano do Oriente, um fortíssimo entreposto comercial que vai unir a Ásia,
o Oriente Médio e a própria Europa, assim como o próprio Norte da África também. Então o comércio está continuando. Assim como as tribos bárbaras faziam bastante comércio, a gente vai ter inclusive no Mar do Norte um intenso comércio que depois, vários séculos, virariam a Liga Hanseática, com várias confederações de comerciantes buscando melhores lucros. Assim como, logo logo, a gente vai ter o desenvolvimento da região dos Países Baixos, ainda na Idade Média, que cada vez mais vão se consolidar como um grande comércio no Mar do Norte. Então percebam que o comércio continua acontecendo, por mais que eles tenham quedas em alguns lugares. E deve-se dizer outra coisa. Quando as cruzadas começam e conforme a consolidação do cristianismo acontece, nós temos um grande mercado religioso de imagens, itens religiosos, mercados e serviços de peregrinações que eram muito fortes, principalmente a partir do século IX. E quando as cruzadas começam, a partir do século XI, essas linhas de militares tentando ir para a Terra Santa, de expulsar os muçulmanos, eles abrem várias linhas de comércio. E o maior atrativo para essa galera não era exatamente defender a Terra Santa, mas principalmente abrir novas rotas comerciais para a gente ter mais lucro. E não deve se esquecer que os cavaleiros, durante grande parte da Idade Média, tinham uma entidade privada. Eles tinham que comprar a sua própria armadura, espada, cavalo, pagar auxiliares, sair do bolso da nobreza. Era a nobreza que era cavaleiro, não era o camponês. E isso é relevante porque eles têm interesse de serem patrocinados por bancos e eles próprios renderem ativos para bancos, para criarem seus próprios bancos. Não à toa, várias ordens militares também vão virar ordens banqueiras, e tudo isso enquanto eles avançam para o Oriente Médio, abrindo novas rotas comerciais. Então o comércio é muito, muito forte durante a Idade Média, embora de fato ali pós-queda do Império Romano do Ocidente a gente tenha essa queda. Porém, percebam que é muito mais diverso porque a Europa não se limita apenas à sua parte ocidental. E por fim, só para falar de um último mito, o feudalismo não era uma constante europeia. Ao contrário, nós temos a ideia de feudalismo basicamente envolve nobres que, em relação com os reis, administram territórios para eles e, ao mesmo tempo que administram, tentam fazer com que sua terra gere lucro através de um sistema de campesinato, onde pessoas buscando proteção dessa nobreza trabalham para ela, vão gerar produtos para essa nobreza e aí, em troca de proteção, eles trabalham. Temos essa ideia, essa questão toda, e aí vem os pactos de suzerania e vassalagem para firmar o pacto entre a nobreza e o rei, entre outras coisas. Só que o feudalismo em si, muitos autores brigam a respeito do que é exatamente feudalismo. É um modo de produção econômica? É um sistema de associações e laços de compadrio? É uma grande ambientação onde a gente tem um campesinato e uma nobreza? O que é de fato esse feudalismo? Até onde ele vai surgir? Até porque depois muitos comunistas no Brasil vão tentar falar que o Brasil teve um feudalismo. Então são questões muito complexas. O ponto é, ainda mais por vários estudos analisando as peculiaridades de cada território, e aí eu vou dar uma grande força para Adeline Rocroi, que faz um livro excelente sobre a história da Península Ibérica. O feudalismo ele é muito mais centrado em regiões onde seria atualmente a França, muito focado por livros como A Sociedade Feudal, do Marc Bloch, que falava muito sobre essa perspectiva francesa, já que ele próprio era francês. Só que o método da Adeline Rocroi é mostrar que onde hoje em dia nós entendemos que é Portugal e Espanha, principalmente pelas suas relações com a administração muçulmana, que ficam de 711 até 1492, claro que em várias porções de território, não é uma coisa constante, enfim, a gente tem vários sistemas que envolvem laços. E esses laços, como a Adeline coloca, não necessariamente são o feudalismo. São mais relações de compadrio, com nomes específicos baseados em cada região. Já que estamos num lugar onde vários dialetos, que depois vão virar o português e o espanhol, e aí experimentados pelo árabe, mas também por outros dialetos ali do norte da África, estão se negociando. Então, são práticas diferentes, o feudalismo é diferente, até porque a gente tem outras práticas de administração na Península Itálica, no leste da Europa ainda tem o Império Romano do Oriente, no norte da Europa é outro sistema. Então o feudalismo é menos importante e impactante do que parece para a Europa inteira, e mesmo na região ocidental, como a Península Ibérica, não é o que a gente imagina. É muito mais focado nessa região da atual França. Bom, e é isso, galera. Espero que aqui eu tenha falado alguns temas interessantes, alguns mitos tenham ficado um pouco mais claros. Me digam se gostaram, se querem que eu fale mais de outras épocas da história. Eu tenho um carinho especial pela Idade Média. E bom, vejo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!